Meus irmãos, a paz do Senhor, que a paz do Eterno seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, sobre toda a sua família. Começamos mais uma semana, começamos mais um expediente de atividades, pedindo ao bondoso Deus que esteja conosco, nos direcionando, nos dirigindo e crendo que tempos difíceis podemos estar passando, mas a mão do Senhor continua poderosa em nos ajudar e nos sustentar. E Deus tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Vamos continuar a nossa série, Um Jesus que eu nunca conheci. E nós vamos ler agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 5, dos versículos de número 17 aos versículos de número 26. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17 ao versículo de número 26. Vamos, enquanto vocês estão procurando, vamos proferir uma palavra de oração. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça, Pai. Nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. Nós adoramos o Teu nome em espírito e em verdade, Pai. Que o Teu reino, Pai, possa, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, criar, ó Deus, limites maiores, que o Teu reino possa ser, ó Deus, expandido diuturnamente, Pai. Que muitas pessoas, ó Pai, que aqui estão conosco nessa manhã possam ser tocadas pelo poder da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar ministrando ao coração de cada um deles para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fala conosco nessa manhã. Que a Tua palavra possa achar, ó Deus, esconderijo em nossos corações e transformar as nossas mentes e as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. No outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura do teto, até no meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: Quem é este que profere blasfêmia? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: Que censurais em vossos corações? E o que é mais fácil declarar: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus. E tomados de grande temor exclamavam: Hoje vimos grandes prodígios. Amém? E amém. Meus queridos, o retrato dessa história que aqui fora contada por meio do Dr. Lucas, né? Lucas, que foi também um seguidor de Jesus naquela época, deixa o contexto muito claro. Jesus, ele estava, a palavra de Deus fala que Jesus estava ministrando, sentando ali com fariseus, sentando ali com todos os mestres da lei, e a palavra do Senhor nos relata que chegaram alguns homens carregando um paralítico, ou seja, o paralítico não poderia mover-se, não poderia andar, porém, a palavra do Senhor nos diz que uns homens traziam um paralítico
e tentavam entrar naturalmente na casa onde Jesus estava. Então imagine, meus irmãos e minhas irmãs, a situação. Jesus ministrando, muitos mestres da lei, fariseus, saduceus estavam ali prestando atenção nos ensinamentos de Jesus. Porém a casa estava tão cheia, porém estava tudo tão repleto de pessoas, que a palavra do Senhor nos diz que eles não tiveram sucesso em entrar na forma natural dentro daquela casa, dentro daquela sinagoga. É tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia diz que, no versículo 19, não tendo sucesso devido à grande multidão, subiram ao terraço e baixaram a marca na abertura do teto, porque naquela época, a cultura judaica, né, as casas eram feitas de pré-moldados. Então era relativamente muito fácil você naturalmente a fazer uma abertura no teto e descer eventualmente com alguma questão. E no caso referido com aquele acamado, aquela pessoa paralítica, bem diante de Jesus. E é interessante que no versículo 20 Jesus fala que observando a fé que aqueles homens demonstravam, ou seja, a fé daqueles amigos, daquelas pessoas que estavam ajudando aquele paralítico, Jesus diz: homem, os teus pecados estão perdoados. E por ter falado isso, aquilo gerou um burburinho entre aqueles fariseus e saduceus, e eles começaram a pensar em si, nos seus pensamentos. Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem perdoa pecados é somente Deus. E Jesus, naturalmente, conhecendo o que se passava na mente, conhecendo o que se passava na mentalidade de cada uma dessas pessoas, disse o seguinte: o que vocês pensam dentro dos vossos corações? Vamos lá, é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados para essa pessoa que está acamada, ou levanta, toma teu leito e anda? E é tão interessante que Jesus, ele fala o seguinte, ó: todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados. Então Jesus ele lança essa reflexão em todos os presentes, e no final ele fala o seguinte: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados, eu digo para esse paralítico: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia retrata que naquele mesmo instante aquele homem levantou, pegou tudo que estava dentro da sua maca e começou a louvar e bendizer o nome de Deus. E todos ficaram perplexos e glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos grandes prodígios. Meus amados, esse texto ele retrata e traz para nós alguns ensinamentos de um Jesus que eu nunca conheci, de um Jesus que eu nunca ouvi falar. Esse texto retrata exatamente e primeiramente uma questão muito clara. A fama de Jesus já estava passando por toda a circunvizinhança naquela época. No versículo de número 17 fala que vindo de todos os povoados da Galileia e da Judeia, e estavam ali sentados porque eles queriam ver o poder de Deus para realizar curas. É fato certo e notório que naquela época a manifestação de curas, a manifestação de milagres era contundentemente maior, porque os milagres eles tão somente serviam para que o Filho do Homem pudesse glorificar a Deus. Glorificar a Deus. As curas serviam naturalmente para que o nome de Deus pudesse ser bendito e glorificado. E é interessante que o primeiro ensinamento que eu vejo, que uns homens estavam trazendo um paralítico para dentro da casa para ver Jesus. Qual é o primeiro ensinamento? Eu explico para vocês agora. Na nossa vida e na nossa caminhada, precisamos estar próximo de verdadeiros amigos. Pessoas que querem o nosso bem. Pessoas que querem e amam não aquilo pelo que nós temos, não aquilo pelo que nós podemos oferecer, mas por aquilo que tão somente nós somos. Amados e queridos irmãos, vejam a situação muito clara. Se esse paralítico não tivesse verdadeiramente amigos, se esse paralítico não tivesse realmente pessoas que o amasse, que pudesse colocá-lo sobre uma cama e fizesse todo o processo de transporte,
A minha pergunta nessa manhã seria: qual era a condição natural para que aquele paralítico pudesse um dia ter esse encontro com Jesus? Na nossa caminhada, na nossa vida cristã, fatalmente nós temos também muitas decepções com pessoas que nós acreditávamos que eram nossos amigos, pessoas que acreditávamos que eram pessoas que estavam ali para nos ajudar, mas com interesses muitas vezes escusos ou diferentes. Mas eu louvo a Deus que mesmo em situações de eventuais traições, também como aconteceu com o próprio Jesus, Deus nos permite ter poucos, mas verdadeiros amigos. Essa amizade, esse companheirismo que esses homens tinham para com aquele paralítico foi uma coisa extraordinária. Porque quando eles adentraram, chegaram próximo, eles falaram o seguinte: olha, não tem jeito de levar o nosso amigo que está aqui acamado, paralítico, não consegue se movimentar. Olha, não tem como ir, não tem como andar. A multidão de pessoas, elas adentram a sinagoga e saem por fora. Não temos nem como, de repente, gritar ou falar, porque a multidão é tão grande. Mas nós não vamos deixar o nosso amigo, nós não vamos deixar aquela pessoa que nós amamos sem verdadeiramente ter o conhecimento de Jesus. Nós não vamos deixar essa pessoa pelo qual nós temos tanto carisma, tanto amor, sem ter esse toque de Jesus. O que eu quero abrir um parêntese nessa manhã, meu amado e meu querido e minha querida irmã: quantas vezes você tem acesso, quantas vezes você conhece das maravilhas, dos milagres, da transformação que Jesus faz na vida de uma pessoa, mas você tem amigos que ainda não conhecem. Você tem amigos que nunca ouviram falar de Jesus ou que verdadeiramente nunca tiveram a oportunidade de conhecer pelas Escrituras Sagradas esse amor de Jesus para com todos. Então eu quero lhe encorajá-lo nessa manhã, eu quero lhe encorajá-lo nesse dia a entender esse Jesus que você nunca conhecia, que é capaz de transformar a sua vida. Você por si só nada pode fazer, porque eu e você fomos concebidos em pecado, a nossa natureza é natureza pecaminosa. Porém, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Jesus tomou sobre si toda essa sujeira e imundícia que estava coberta. E pela cruz, e pelo sangue vertido naquele madeiro, Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe vida e vida em abundância. E quem conhece Jesus, e quem sabe que Jesus é capaz de fazer, quem conhece verdadeiramente o que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, não fica calado, não fica inerte, não fica estagnado. Você conta para o A, você conta para o B, você conta para as pessoas todas ao seu redor, por um Jesus que transformou a sua vida. Aleluia! E aqueles amigos, por saber o que Jesus era capaz de fazer, falaram: não vamos deixar ninguém para trás, não vamos deixar o nosso amigo aqui, ele precisa conhecer Jesus, Jesus precisa falar com ele, Jesus precisa dar um toque na vida dele, para que a vida dele possa ser transformada. O que eu mais admiro, meus irmãos, nessa palavra, e já é o segundo ensinamento, é que eles não se convenceram de que o fato de estar apenas cheio era o suficiente para o quê? Para aquela tentativa ser frustrada. É interessante, porque eles viram a casa totalmente cheia. Jesus estava com uma grande multidão aglomerada escutando ele, mas eles não se deram por convencidos. Eles pensaram em si: olha, não podemos adentrar com o nosso amigo por essa porta natural, normal, nós vamos dar um jeito. Nós vamos pegar, olha, meus irmãos, isso aqui é um motivo de glória a Deus. Tem que dar um glória, tem que dar um glória. Olha o que aconteceu. Eles pensaram o seguinte: quem está doente, quem está paralítico, você não pode fazer muitas mudanças ou muitas movimentações, porque a pessoa já tem uma enfermidade.
Mas eles falaram o seguinte: vamos fazer aquilo que a lógica, aquilo que é contrário à lógica. Nós vamos sumir com uma pessoa paralítica, nós vamos levá-la para um lugar mais alto. Porque, por si só, meus irmãos, na coerência dos nossos pensamentos, uma pessoa paralítica não consegue movimentar, mesmo no chão. Você imagina, então, levando ela para um lugar mais alto. Qual é o tipo de defesa, qual é o tipo de reação que essa pessoa pode ter? Mas eles pensaram, vamos subir. E eles chegaram no terraço e começaram a descer. Descer exatamente na frente de Jesus. Descer exatamente na frente daquele que pode resolver todas as coisas. Aleluia. Colocar eles de frente com Jesus. Eu queria ter amigos assim. Eu queria poder ver eles falando o seguinte: olha, vamos subir. E a gente sabe que a naturalidade é que quando a gente vai subir, pela natural lei da gravidade, pode ser mais pesado. Mas não vamos desistir. Não vamos parar. Não vamos nos conformar com essa situação que tem o nosso amigo. Ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa de um toque de Jesus. A gente não precisa, não pode se conformar. E a palavra de Deus diz que no versículo 20, Jesus, quando viu esse paralítico descer, você imagina as pessoas, ei, cuidado, joga mais para a direita, mais para a esquerda, vai descendo devagar para não ficar inclinado, para ele não cair. Jesus começou a ver aquilo tudo, as pessoas pararam, Jesus parou, todo mundo estava conversando e Jesus escutando, Jesus falando, parou e começou a descer aquele paralítico. E naquela hora, versículo 20, segundo ensinamento, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus, vindo aquela situação, viu a fé daqueles amigos que estavam descendo. Ele imediatamente viu aquele homem sendo abaixado e falou: homem, os teus pecados estão perdoados. E naquele momento, e naturalmente, porque era interesse sim dos saduceus e dos fariseus desconcertarem Jesus no falar, e eles começaram a pensar o seguinte: olha, tem alguma coisa errada. Quem que é esse que fica falando que pode perdoar os pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. Eles não estavam entendendo porque o saduceu, o fariseu eram totalmente o que? Hipócritas. Eu falei para vocês em alguma dessas séries sobre o que é hipocrisia, que tão somente é o que? A hipocrisia é você criar um teatro, uma fantasia da sua vida, daquilo que verdadeiramente não é. Você gosta de falar bonito, você gosta de orar bonito, mas o Jesus que nós estamos estudando mostra que muitas vezes aquilo que se passa no nosso coração é diferente daquilo que nós falamos. E o que os fariseus e os saduceus naquele momento estavam fazendo é não vendo aquele ato de fé profundo dos amigos que estavam descendo com aquela pessoa, e muito menos eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Tanto é que quando Jesus falou isso, eles começaram a pensar o seguinte: ele não podia falar isso, porque quem fala isso e perdoa é só Deus. Aí Jesus, conhecendo o que se passava na mente e no coração de cada um deles, disse o seguinte: o que é mais fácil declarar nessa situação? Perdoados estão seus pecados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil? Vocês estão acreditando aqui que perdoar? Olha o que Jesus fala, Senhor da glória, olha o que Jesus faz. Ele fala o seguinte: o que é mais fácil falar nesse momento? Perdoados estão seus pecados? Que para mim é algo também tão simples, e para vocês isso é um absurdo? Ou eu desconverter a medicina toda e dizer para essa pessoa: levanta, toma teu leite e anda? Aí Jesus finaliza dizendo: para que vocês saibais que o Filho de Deus
tem todo o poder para perdoar os seus pecados, Jesus vira e fala o seguinte: homem, levanta, toma o teu leito e anda. Eu vou repetir. Homem, levanta. Então, a palavra no original quer dizer ordena. Jesus, ele não pediu para a pessoa. Jesus não consultou a pessoa. Jesus deu uma ordenança. Quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. A Bíblia diz: homem, levanta, toma teu leito e anda. O que isso quer dizer? Jesus, quando ele deu essa ordem, a pessoa imediatamente levantou, pegou sua maca e começou a andar. Por que Jesus disse: levanta, toma teu leito e anda? É para a gente nunca esquecer da onde nós viemos. É para a gente nunca esquecer da onde nós estávamos e aonde Jesus nos tirou e aonde Jesus nos colocou e aonde Jesus nos levou. Nunca esqueça que você por si só não tem condições de nada se não for Jesus. Por que ele pediu para segurar a maca? É para você nunca esquecer que quem te fez o grande milagre, quem mudou a sua vida, quem mudou a sua trajetória, foi o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia! Nunca esqueça onde Jesus te coloca, nunca esqueça onde Jesus um dia pode te levar, que foi por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele toda a glória. Olha, não esqueça de levar a tua maca, porque a tua maca vai lembrar o seguinte: eu estava paralítico, acamado, sem esperança, sem qualquer tipo de sonho, mas essa maca segurada agora, não com o meu corpo, mas com as minhas mãos, quer dizer o seguinte: eu encontrei Jesus e Ele transformou a minha vida. Eu encontrei o Filho de Davi. Eu encontrei aquele que pode todas as coisas. E todas as vezes que as pessoas passam por Jesus, elas nunca ficam igual. Elas são transformadas internamente. E a Bíblia relata que naquele mesmo momento, o que acontece? Aquela pessoa pegou a maca, começou a andar e automaticamente a Bíblia diz que ele foi para casa louvando e bendizendo a Deus. Irmãos, o recado de Jesus é muito forte para nós nessa manhã. Aquilo que seria talvez a grande limitação física dele, Jesus falou assim: o que te impede, o que te limita? É a cama. Então vamos fazer o seguinte: levanta, toma o teu leito nas tuas mãos, porque aquilo que você não conseguia mais segurar, hoje você vai conseguir segurar, e você vai andar. E para você nunca esquecer aonde você estava e o que Jesus fez por você, segura a sua maca. Segura ela, sabe por quê? Porque todas as vezes que você se vangloriar de que você que conseguiu, de que você que teve forças, aquela maca vai te fazer você entender exatamente que você é pó, que você não é nada. E se não é a graça de Jesus na sua vida, nada poderia acontecer. E no final, ele começou a cantar e bendizer o nome do Senhor. Que essa palavra de um Jesus que eu nunca conheci, de um Jesus que eu nunca ouvi falar, que hoje você conhece, possa adentrar o seu coração, meu amado e meu querido irmão, possa adentrar dentro da sua casa. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora clamando para que esse Jesus se revele e se transforme cada dia mais por meio da sua palavra na sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa poderosa palavra. Palavra que traz esperança, palavra que traz restauração, palavra que vivifica, Pai. Por muitas vezes, Pai, o meu amado e minha querida irmã estão sofrendo, estão passando por necessidades, estão passando por privações, ou até problemas de complexidade que humanamente é impossível resolver. Mas nessa manhã de vida devocional da IPPTV, eu venho, ó Deus, entregar nas tuas mãos a vida desses meus queridos irmãos, para que o Senhor, assim, Pai, possa fazer uma obra grandiosa na vida deles, Pai. Que eles possam conhecer um Jesus, Pai,
que transforma, que liberta, que restaura. Um Jesus que, sobre todas as coisas, morreu na cruz por cada um de nós e que hoje Ele nos oferece vida e vida em abundância. Vá de encontro a cada um deles, meu Pai, nessa manhã. Vai de encontro, Pai, na vida de cada um desse casamento, dessa família, desses filhos, e restaura, Pai. E converte os maus caminhos, Pai, em caminhos, ó Pai, de paz, de alegria, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e é o que nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus, e que a mão do Senhor poderosa continue abençoando toda a sua casa. Amém.